Queridas Lídias, a paz do Senhor. Estamos hoje na nossa 9ª aula deste trimestre. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Seja conosco, Espírito Santo, nos ensinando a cada dia. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aula de número 9, lição 9, tem a data de 28 de novembro de 2021 e o tema da nossa lição hoje é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Neste 4º trimestre de 2021, nós estamos estudando a lição bíblica da Escola Dominical dos Adultos. O tema central dessa lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Este é o tema central da nossa lição do 4º trimestre de 2021. E o tema de hoje, da lição 9, é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Irmã Osana, o que é vocação? Eu sempre ouvi falar isso, mas eu não sei exatamente o que é vocação. Vocação, irmãs, é a capacidade ou interesse natural por qualquer coisa, um talento natural para fazer qualquer coisa, vocação para música, vocação para canto, vocação para escrita, aptidão de alguma profissão, uma vocação. Tem gente que é técnico, ele aprende a fazer as coisas daquela profissão, mas tem gente que tem uma vocação para fazer aquilo. Então, naturalmente, ele já aprende rápido e põe em execução. Ele tem uma facilidade na fala, ele tem uma facilidade com as mãos para manusear algumas coisas. Então, tudo isso está ligado, relacionado à vocação da pessoa. Paulo, ele se dedica a esses vocacionados na questão sacerdotal, aquele que tem o chamado para liderar pessoas, aquele que tem o chamado para ensinar pessoas. Então, Paulo, ele se dedica a essas pessoas. No nosso textuário, Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: Olhai, pois, por vós todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Foi um preço muito alto. Foi pela graça que Jesus nos resgatou com seu sangue e não foi de graça. Teve um preço muito alto isso, que foi Deus entregar o seu único filho para morrer por toda a humanidade, levando sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas dores. Jesus levou sobre si e derramou seu sangue inocente para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você fôssemos resgatados. A verdade prática diz assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Uma geração precisa deixar um legado para a geração que está chegando. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 20, versículo 17 ao 34. Eu peço para vocês, façam essa leitura bíblica em classe, irmãs. Faça aí na sua casa, abra sua Bíblia, acompanhe na revista, mas não deixe de fazer essa leitura. Eu vou fazer apenas a partir do versículo 28. Porque olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me servirão. Paulo está dizendo aqui, olha, eu trabalhei para que todos tivessem um ensino,
para que todos fossem orientados no ministério. Também não comi o pão da preguiça. Vocês sabem que durante o tempo que eu estive aí, para tudo que me era necessário, eu usei as minhas mãos, eu trabalhei, porque Paulo, ele tinha o ofício de fazer tendas, e ele não ficou esperando cair do céu. Ele estava ali com os irmãos, e ali com os irmãos, ele trabalhava e ensinava a respeito de Jesus, do ministério, da obra, do reino. Uma das lições mais extraordinárias do ministério de Paulo é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros. E o apóstolo sabia que ele passaria brevemente, mas a igreja permaneceria. Ele disse: quando eu for, no versículo 29, ele disse que quando eu for, vão aparecer entre vós pessoas que vão trazer uma outra palavra, lobos cruéis que vão destruir. Mas ele estava deixando discípulos, homens que tinham compromisso também com o Senhor. Então ele tinha uma consciência histórica a respeito da obra divina. E essa obra não terminaria nele, pelo contrário, avançaria até a volta de Jesus. É muito significativo conscientizar-se de que o reino de Deus é muito maior do que qualquer interesse humano. Nós temos que olhar o reino de Deus sobre esse aspecto. A obra da evangelização e discipulado não pode parar por falta de novos obreiros. O Senhor chama as antigas lideranças para cuidar dos mais novos, pois grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas capítulo 10, versículo 2. Nós temos um campo branco para a ceifa e nós precisamos pedir ao Senhor da seara que envie novos obreiros para continuar fazendo essa obra. Vamos à nossa introdução. Nesta lição nós vamos estudar sobre o grande legado do Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Esta é uma lição muito rica. E todo o trimestre nós temos aprendido muito sobre a maneira como o Espírito Santo ministrou no coração de Paulo. E Paulo não reteve isso. Ele não pensou assim: eu estou sabendo de tudo isso, vou anunciar o reino e depois que eu morrer, acabou. Não. Paulo não teve essa vaidade. Paulo, ele segue fazendo discípulos, que a lição passada nós estudamos sobre os discípulos. Na lição anterior, ele ensinou como plantar igrejas, o que é ser um plantador de igrejas, a orientação para se fazer isso. E, sobretudo, irmãs, estarmos sob a direção do Espírito Santo, sob a direção desse Espírito da graça, de entendimento, de sabedoria. Então, Paulo, ele escreve 13 cartas, e essas 13 cartas, elas são super atuais e nos orientam até hoje como nós devemos fazer para a obra do Senhor. Então, nosso primeiro tópico diz assim: Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Primeiro subtópico, ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Todos nós, entendam uma coisa, todas nós passamos por um processo, partimos de algum lugar. Tem gente que diz assim: eu tenho um chamado para fazer isso na obra de Deus, mas ele não fica em lugar nenhum. Ele não para congregar numa igreja, ele não tem um pastor como líder dele, como autoridade espiritual da vida dele, mas ele quer ser líder, ele quer ser obreiro da casa do Senhor. Eu tenho um chamado, mas ele não tem autoridade espiritual sobre a vida dele. Por quê? Porque ele não se dobra para aprender. Ele não se assenta para aprender. A palavra diz assim que quem não se assenta para aprender não pode levantar para ensinar. Isso é muito sério. Então, Paulo, ele passa por um processo
de preparação. E ali onde ele está, a partir daquele ponto ali, ele começou a orientar aos outros. Nas viagens missionárias, quem estava com ele aprendeu com ele como deveria fazer. E onde ele chegou, ele não chegou e pregou a palavra e foi embora. Ele chegou, pregou a palavra e ensinou como deveria permanecer o ensino. Então, em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso daí surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Líderes formam sucessores. Eu estou à frente da escola dominical. O meu desejo é ensinar a outros irmãos, a outras irmãs, a trabalhar com crianças, a trabalhar com a escola dominical. No Ministério de Louvor, nós temos colocado vários irmãos para ministrar. Até os mais tímidos, chama e coloca, você vai ministrar. Por quê? Porque eu não vou ficar para sempre aqui. Mas eu preciso deixar discípulos. Eu preciso fazer discípulos, eu preciso formar novas lideranças. Porque é assim que avança o reino. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar na igreja da Ásia era uma tarefa importante para o ministério de Paulo e já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Paulo, ele tinha passado por um processo, ele foi até Jerusalém, depois do que ele ficou no deserto, ele voltou para Damasco e depois ele foi para Jerusalém. Ele mantinha uma comunhão com a igreja de Jerusalém, mas ele já tinha se tornado independente dos irmãos de Jerusalém, mas ele mantinha uma comunhão. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Sobre essa vocação, sobre cuidar da obra do Senhor, formar esses líderes. Nós temos que tomar cuidado com duas coisas, eu acho que já falamos sobre isso em aulas anteriores. Nós temos que ter muito cuidado com dois extremos. Com aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho um chamado para fazer isso na casa de Deus, na obra do Senhor. Mas ele não espera o processo, ele não espera a confirmação do chamado, ele não espera ser visto pelo corpo de obreiros da igreja. Ele rompe a porta, ele chuta a porta e entra de qualquer jeito. Ele quer estar lá. E às vezes, em alguns casos, não tem nem esse chamado, não tem essa vocação, mas ele acha que tem. E aí ele faz qualquer coisa, ele infringe regras, ele chuta a porta para poder entrar, e aí é um fracasso total. E aí diz assim, puxa, eu vim para fazer isso, Deus me chamou e deu tudo errado. Tem certeza que era isso que Deus queria para você? Tem certeza que esse era o caminho que você tinha que fazer? Porque por mais que nós tenhamos um chamado, se não for na hora certa, no tempo do Senhor, vai dar ruim. E tem aquelas pessoas que são chamadas, são vocacionadas, é o tempo, o pastor chama, fala, irmão, vou colocar você para fazer isso e isso na obra do Senhor, e ele foge, tem medo de sentar e fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Nós temos que tomar cuidado com esses dois extremos, o de empurrar a porta para entrar e o de fugir do chamado. Nós temos que tomar cuidado com isso, precisamos ter cuidado com esses dois extremos. E é preciso cuidar dos novos vocacionados. Tem muita gente que nós olhamos e sabemos que tem chamado, que tem a vocação. E eu como líder, você como líder, irmã, talvez de algum departamento da igreja, você tem aquele olhar e diz, olha, essa irmã aqui, ela trabalha muito bem nessa área. Seja sensível para ensinar, para orientar, para deixar que essa vocação aflore e dê frutos no reino de Deus. Eu quero ler com vocês Juízes capítulo 2 e versículo 10, só para nós fecharmos esse subtópico. Juízes, leia sua Bíblia por favor, acha aí, está bem no início. Juízes capítulo 2, versículo 10. Olha o que a palavra do Senhor disse. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns.
Havia uma geração aqui, que chega nesse capítulo 2 dos Juízes, após Josué. Porque Moisés, quando ele parte, ele deixa Josué preparado para continuar o legado dele. Continuar ensinando o povo, reunindo o povo para adoração ao Deus verdadeiro, o serviço ao Senhor. Só que Josué, quando se despede do povo, quando morre, ele não deixa ninguém. Então aquela geração que passou por Josué, que entrou no Jericó, que derrubou as muralhas, esse povo acabou, morreu. E a geração que vem depois, eles não tinham esse vínculo, eles não tinham quem orientasse eles, e eles deixam de servir a Deus, começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e a servir a outros deuses que não o Senhor. Nós precisamos preocupar com essa geração que está vindo. Você precisa preocupar com seu filho que está dentro de casa com você, se ele te vê orar, se ele te vê jejuar, se ele te vê fazer propósito com o Senhor, se você traz seu filho para a igreja com você para ele aprender das coisas do Senhor. Porque nós estamos vivendo uma geração hoje, a nova geração hoje, nós vemos muitos jovens comprometidos com o Senhor, mas nós vemos uma grande gama de jovens que estão se perdendo dentro da casa do Senhor. Porque falta orientação, falta quem traga esses jovens vocacionados para a obra. E isso é uma preocupação muito grande para nós nessa geração. Segundo subtópico, Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que auxiliassem a levar o evangelho. Paulo não saiu sozinho para viajar. Ele sempre levou alguém com ele. Podemos citar nomes como Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. E o mais conhecido para nós aqui é Timóteo, que Paulo escreve 2 cartas pastorais a Timóteo, ensinando para ele como que era, o que um bispo deveria fazer, como deveria agir, como que deveria lidar com a igreja. Ele escreve 2 cartas para Timóteo e ele escreve uma carta também para Tito. Então esses são os mais conhecidos nossos. Deus, ele não deu tudo a uma pessoa só, irmãs. Eu posso ter aptidão para fazer algumas coisas, mas eu não consigo fazer todas as coisas. Um dia eu disse para uma das nossas professoras da escola dominical, alguns anos atrás, eu disse para ela, querida, você consegue subir no púlpito e fazer 30 minutos de louvor com a igreja? Dirigindo, ministrando louvor com a igreja 30 minutos? Ela falou comigo, não, irmã, eu sou muito tímida, eu não consigo fazer isso não. Falei, pois é, eu também não consigo ficar 30 minutos dentro de uma sala cheia de criança, que eu não vou saber o que fazer com eles. Eu posso ter amor, ser boazinha com eles, mas eu não sei como trabalhar com as crianças, de maneira que aquilo que eu estou ensinando entre no coração delas. Só que a senhora tem toda a aptidão para fazer isso e faz isso maravilhosamente bem. Então não adianta eu querer ser professora das crianças, ser professora dos adultos, ser ministra do louvor, ser superintendente da escola dominical, dar aula. Eu não vou conseguir fazer tudo, que eu não tenho vocação para tudo isso. Alguma coisa vai ficar mal feita. Mas o Senhor levantou você, irmã, para fazer algo na casa do Senhor. Eu preciso que você se alinhe comigo para poder fazer a obra do Senhor também. Você tem um chamado, você tem uma vocação. O Senhor te levantou para fazer algo, não, o Senhor não chamou ninguém para ficar à toa. Então, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, coloque em prática na sua vida espiritual, na sua vida na igreja. Não fuja do chamado. Paulo, ele chama quem está com ele para poder aprender. Tem gente, tem líderes que só ele sabe e ele não quer que mais ninguém saiba o que ele sabe fazer. Isso é uma ignorância total, isso é uma perda de tempo, isso é declarar a falência do corpo. Porque Paulo mesmo escreve que a mão não pode dizer ao pé, olha, eu não preciso de você. Somos todos membros de um corpo e cada parte do corpo é importante. Então, essas pessoas recebiam o ensino diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Ele não queria ser só ele, ou Paulo. Ele não tinha essa vaidade. Ele olhou para ele e falou assim, eu sou Paulo, discípulo de Jesus. Eu não aprendi
ouvindo os outros. Nós vamos ver nos próximos tópicos aqui, Paulo dizendo assim, essa revelação eu recebi do Senhor. Quando nós lemos o texto da ceia de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Ele recebeu do próprio Cristo. Mas ele não tem a vaidade de dizer, como eu recebi do Cristo, eu não vou ensinar para mais ninguém, não. Ele segue ensinando e deixando discípulos e deixando um legado para a geração que estava vindo, porque ele sabia o que viria pela frente. Paulo, um mestre inspirado, terceiro subtópico. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam. E aí nós temos várias referências, eu queria que vocês, por favor, lessem essas referências, irmãs. Criem o hábito de abrir a Bíblia para ler as referências que estão na revista. Para a aula, vai lá, pega a Bíblia, lê as referências que estão aqui para a gente continuar. Pois o apóstolo recebera a revelação do próprio Senhor, Gálatas 1:12, Paulo fala isso. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas cartas pastorais, que eu disse aqui, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo as suas faixas etárias. Paulo se preocupava tanto com o jovem, o adulto, os anciãos da igreja, as viúvas, como que elas deveriam ser tratadas, o cuidado que o líder da igreja deveria ter com as viúvas e com os órfãos. Paulo se preocupava com tudo. A constituição e a preparação dos novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Então, quando eu tenho um grupo de irmãs que trabalham com crianças, o pastor orienta essas irmãs como trabalhar com as crianças. Essas irmãs pegam as meninas jovenzinhas de 12, 14, 16 e já começa a trazer essas meninas para trabalhar com as crianças. Eu vim de uma igreja que nós tínhamos muitas EBFs ao longo dos anos. Julho e janeiro sempre tinha escola bíblica de férias. Tinha irmãs muito preparadas que fizeram escolas de preparação para criança, para serem professoras de criança. E o que essas meninas fizeram? Elas pegaram a nós, adolescentes de 14, 15 anos, para trabalhar nas EBFs com elas. Então nós éramos aquelas monitoras, e aí nós cantávamos corinhos com as crianças, nós contávamos historinhas, manuseávamos os fantoches, e assim eu fui aprendendo como trabalhar com crianças. Por quê? Porque essas irmãs tiveram interesse em chamar a mim e a várias outras para ensinar como fazer. A minha irmã Adriana, que ela é do magistério, como vida profissional, mas desde muito novinha ela começou a trabalhar com criança na igreja, que ela era muito grande. Ela tinha 9 anos, mas era muito alta. Depois ela tinha 12, mas ela ainda era maior ainda. E aí ela monitorava os pequenininhos. E ela é uma exímia professora infantil. Então, assim, nós temos que ter a preocupação de preparar os novos que estão chegando, irmãos. Porque essa igreja de hoje, as crianças de hoje são a igreja de hoje e de amanhã. Hoje porque nós vamos ensinar e amanhã porque eles serão os líderes. Nosso segundo tópico, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e agnósticos. Por que nós precisamos vir ao culto de ensino da palavra na quinta-feira? Por que nós precisamos tomar o cuidado de participar da escola bíblica dominical? Seja ela presencial, seja ela online, mas nós precisamos ter o ensino. Porque os ventos de doutrinas vão se levantar. E se nós não tivermos bem abalizados, nós vamos ser levados por esses ventos de doutrina. Antes de continuar no tópico, eu quero ler com vocês 1 Timóteo 4,16. Olha o que Paulo orienta Timóteo. Dentro do nosso tema, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo escreve assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E no texto que nós lemos, na nossa leitura bíblica, do versículo 28, Lucas escreve
Lucas quem escreve o livro de Atos, e ele escreve assim, nesse livro, no versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo está ensinando que nós temos que olhar primeiro para nós como líderes e termos o cuidado de nós primeiros antes de ensinarmos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu preciso ser exemplo. Não adianta eu ensinar uma coisa e viver outra. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: a irmã Rosana vem para a escola dominical ensinar, mas ela faz coisas horríveis. Tudo aquilo que ela ensina na escola dominical, ela não pratica. Paulo está chamando a atenção que se você está ensinando alguma coisa, você precisa ser exemplo do que você ensina. O exemplo, ele arrasta multidões. Vamos ao nosso primeiro subtópico. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Vamos parar aqui porque Jesus, quando ele veio, ele cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei e eu vos deixo um novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amei. Esse é o mandamento. Nisto cumpre-se toda a lei, porque quando eu amo o próximo como eu me amo, ou como o Cristo me amou, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, que é tudo que está na lei. Só que esses judeus que estavam sendo convertidos, e eles eram a maioria, neste espaço de tempo, no contexto histórico de que Paulo está vivendo, e esses irmãos estão sendo convertidos da igreja primitiva, esses irmãos judeus convertidos, quando eles se deparavam com os irmãos gentios, que é aquele que não é judeu, grego, romano, da Ásia Maior, da Ásia Menor, que estavam sendo convertidos, eles queriam o quê? Que eles entrassem na forma da lei de Moisés. Então, eles invalidavam o sacrifício de Cristo, fazendo com que o povo entendesse que não era graça que tinha sido, não era pela graça que tinham sido salvos, mas tinham que fazer a circuncisão, tinham que guardar o sábado, e isso tudo é lei, irmãos. Jesus veio e cumpriu toda a lei. E aí Paulo, ele vai trazer um ensino a respeito disso, e ele vai, inclusive, tem um texto que diz que ele resiste a Pedro, frente a frente. Quando ele chega, Pedro está lá assistindo com os irmãos gentios, concordando com os judeus que deveria haver a circuncisão. E Paulo resiste a Pedro, frente a frente, e diz: não tem nada disso. Isso não é o evangelho de Jesus. Então, seguindo aqui, por isso alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Não caia nesse engodo, irmãos. Tem gente por aí pregando que para entrar no céu nós precisamos obedecer a lei os 10 mandamentos, como Moisés instituiu, desceu nas tábuas da lei. Está trazendo para a igreja algo que já foi, que Jesus já cumpriu tudo, e nós estamos entrando nisso. Assim exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, que é o menino ser circuncidado ou o homem ser circuncidado, para poder ter salvação; a guarda do sábado judaico; a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Paulo tem na carta de Coríntios, ele fala assim: olha, irmãos, quem come carne não fala de quem não coma. E quem come não fala de quem não come não fala de quem come. Tem proveito nenhum isso. Isso é uma discussão que não vai levar a nada. Se você gosta de carne, come carne. Se você não gosta, não come. Os ritos e as festas. Queriam que mantivesse todas as festas judaicas. Essas festas, os ritos, são dos judeus. Eram dos judeus. É tanto que lá na frente Tiago escreve uma carta
direcionada para a igreja judaica, para os irmãos judeus convertidos, colocando as coisas em ordem, porque eles insistiam em manter algumas coisas que dentro do reino de Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não era mais preciso fazer, porque a salvação ela é de graça, pela graça. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, em Gálatas 1, versículo 6 ao 9, leia lá. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. E disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Efésios capítulo 2, versículo 8, é praticamente um texto áureo que nós temos. Leia comigo, por favor, se você não leu, se você não lembra. Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha o que Paulo escreve à igreja em Éfeso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Mas nós temos que tomar um cuidado aqui. Tem gente que diz assim: eu sou cristã. Os judeus, eles não reconhecem a Cristo, eles não aceitam que Cristo veio, morreu e ressuscitou, e ao terceiro dia ressuscitou e vem buscar a igreja, então eu também não gosto do povo judeu. Não. A Bíblia diz assim: orai pela paz em Jerusalém. Todos quanto abençoarem o povo judeu será abençoado. Eu não posso entrar nesse extremo de que eu odeio judeu, não gosto de judeu, porque judeu não recebeu a Cristo. A palavra não ensina isso. A palavra diz assim que nós devemos orar por Israel, que nós devemos abençoar a Israel. Todos quantos estendem as mãos para abençoar Israel é abençoado. Por outro lado, nós temos um outro grupo de cristãos que abraçaram todos os ritos judaicos. Em certos aspectos, anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque para eles, tudo que vem da Torá, tudo que foi ensinado na Torá, acaba sufocando ou sendo maior do que o sacrifício de Cristo. Querem manter os mesmos ritos, os mesmos calendários, guardam o sábado, fazem a circuncisão. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós devemos abençoar Israel, mas nós estamos na graça, na dispensação da graça. Segundo subtópico aqui, dentro do primeiro subtópico, quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompia a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. E para eles o espírito era mais importante que o corpo. E ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Nós temos uma geração hoje que tem sido confrontada com vários segmentos religiosos no trabalho, dentro das faculdades. Quando eu digo para você, irmã, traga o seu filho para a escola dominical, irmã, ore com o seu filho, ensine o seu filho a jejuar, ensine o seu filho a fazer propósito com Deus, a buscar o batismo com o Espírito Santo, você está blindando o seu filho, criança, jovem, adolescente, porque ele vai sair para o mundo e ele vai ter um encontro com todas essas seitas, filosofias, orientações. Ele vai estar de frente a frente com isso, sendo confrontado. Se ele tiver uma boa base, ele vai se manter firme, como nós nos mantivemos. Mas se ele não tiver uma boa base, ele vai pender para esse lado. Então ele vai dizer: eu sou cristão, mas eu creio em Buda. Eu não vejo nada demais em tomar um chá de santo daime, mas eu sou cristão. Creio em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Aprendi isso. Meus pais são crentes também e eles falam comigo sobre isso, mas qual que é o problema de eu ter uma pedra de cristal na entrada da minha casa para expulsar os maus espíritos? Irmãos, o que os gnósticos ensinavam aqui, eles traziam para o cristianismo
todas as leis filosóficas de Roma, da Grécia, que era o que geria a parte espiritual do povo. Na igreja de Éfeso, na igreja de Corinto, que era um grande centro comercial, tinha vários deuses sendo adorados ali. Nós vemos que na igreja de Corinto, Paulo aconselha as irmãs a respeito do véu, porque muitas mulheres que eram sacerdotisas de Afrodite, elas estavam convertendo e elas tinham que ter a cabeça raspada lá no templo de Afrodite. E quando elas vinham para a igreja, enquanto esse cabelo não crescia, Paulo orientou que elas usassem um véu, porque o cabelo tinha sido dado no lugar do véu. Então havia uma confluência de várias religiões ali. E os gnósticos, eles pegavam essa parte filosófica, introduziam no cristianismo que estava sendo pregado, desmerecendo, colocando em segundo lugar ou em lugar nenhum a graça de que Jesus nos salvou. E nós precisamos ter cuidado, tá, irmãs? Uma graça que não requer arrependimento, santidade, disciplinas espirituais, não é graça verdadeira. Tudo eu posso, não tem nada a ver isso, eu posso fazer isso, eu posso ter um cristalzinho, eu posso colocar um Buda em cima da minha estante. Qual que é o problema de eu usar aquele símbolo infinito da nova era? Não tem problema nenhum isso. E aí nós vamos agregando coisas que vai tirando o centro da verdadeira adoração, que é Cristo. O centro de entender que quem me salvou foi Cristo. Que a santificação, ela precisa ser diária. Sem a santificação não verei o Senhor. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu legado para nós do século XXI, não banalizar a maravilhosa graça de Deus. Nós não podemos banalizar. Eu recebi a graça de Deus, tá ok. Eu posso fazer outras coisas. Eu posso viver outros momentos. Eu posso viver outro segmento religioso. Eu posso ir nessa vibe maravilhosa aí que não tem problema. Tá tudo tranquilo. Jesus me ama com todos os meus erros e pecados. Sim, Ele te ama, Ele ama você, pecador. Mas Ele não ama a prática do pecado. Para a prática do pecado, Ele diz que nós precisamos santificar. E nós não podemos perder esse foco. Segundo subtópico, o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto no público. Falei isso bem no início da lição. O que nós pregamos, nós precisamos viver. E aí, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, olha, irmãs, as cartas de Paulo são um ensino diário. Tire tempo para ler as 13 cartas de Paulo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Olha aqui o que Paulo diz aqui no versículo 18, irmãs. Porque fiz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Paulo estava dizendo aqui para a igreja, olha, todo aquele que trabalha, ele pode receber pelo seu trabalho. Nós, como estamos vivendo, nós temos o cuidado dos irmãos na fé, nós temos o cuidado daquele que trabalha. Paulo diz no texto de Atos que enquanto ele esteve com os irmãos, ele não se fez de preguiçoso, ele usou as mãos dele para ganhar o sustento dele. Mas aquele que se dedica à obra do Senhor, aquele que está, Paulo deixa esse ensino, que esse obreiro também precisava ser mantido. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, olha o que Paulo diz.
capítulo 3 e versículo 2 de 2 Coríntios. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Nós somos a Bíblia que muita gente vai ler, então nós precisamos dar testemunho disso. Aquilo que eu ensino, aquilo que eu oriento um discípulo, aquilo que eu coloco um líder para poder fazer, aquilo que eu ministro na sala da escola dominical, eu preciso viver, eu preciso dar testemunho disso. Aquilo que você aprende aqui, quando você diz para o mundo assim, eu sou cristã, você precisa dar testemunho disso. Terceiro e último tópico, Paulo apela aos líderes. Primeiro subtópico, sobre o desprendimento dos obreiros para realizar a obra de Deus. Atos 20, versículo 24, leia esse texto. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. O texto que nós lemos agora de Timóteo. 2 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa de avareza e de ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Paulo, ele sempre chegou na cidade e foi trabalhar. Ele ficava na casa dos irmãos, mas ele prestava um serviço, fazia alguma coisa para poder levar um pão, um peixe, um denário, para poder suprir a necessidade daquela casa ali. Nós não podemos, um líder, um sacerdote, ele não pode estar com a igreja do Senhor por torpe ganância, para se enriquecer. E infelizmente é algo que nós temos visto nessas últimas gerações. Sempre teve, mas ultimamente, irmãos, o que nós temos visto é ministérios que têm se levantado único e exclusivamente para angariar dinheiro, para usar a fé das pessoas para enriquecimento ilícito, porque tem uma boa oratória, porque é carismático, e hoje a nossa sociedade dá mais valor a quem é carismático do que quem tem caráter. Por isso que tem muitos líderes que são muito carismáticos, que estão levando muita gente com eles, mas não tem caráter, porque todo mundo quer ver um carisma, né? Aquela expressividade maravilhosa que atrai a todos para si com um lindo sorriso e palavras afáveis. Nós estamos vivendo uma geração que não quer correção, que é só coração. E aí estão sendo defraudados o corpo de Cristo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Segundo subtópico, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Então, por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Nós já lemos o texto lá atrás dizendo sobre isso em Atos. E nós lemos também o título de Timóteo falando: tendes cuidado de vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes na caminhada ministerial tendemos passar a ideia de super-homens. Esse é um perigo também. Nós não somos super. Nós somos falhos, nós pecamos, nós entristecemos, nós entramos em depressão. Mas nós precisamos estar atentos, porque nós não somos super. Nós vivemos debaixo da graça do Senhor Jesus, conduzidos pelo Espírito Santo, buscando pela misericórdia do Senhor todos os dias. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Tem gente que ora, jejua, consagra muito, mas não cuida nada do corpo. Às vezes você chega e está aquele mau cheiro. A pessoa não toma um banho direito, não usa uma roupa limpinha, não estou falando de roupa nova, estou falando de limpeza. Não tem um cuidado com o cabelo, vai ministrar uma palavra para alguém ou vai trabalhar com alguma classe, não cuida de estar ali limpinho, cheirosinho, um cabelo limpinho, mas ora e jejua muito. Irmãos, nós precisamos ter equilíbrio.
Nós vamos orar, nós vamos jejuar, mas nós vamos cuidar do nosso corpo também. Nós vamos também cuidar da nossa língua, né? Porque a língua é o chicote do corpo. Às vezes nós oramos, jejuamos muito, mas não vigiamos nada, falamos tudo que vem na boca. Nós precisamos cuidar disso. É preciso cuidar então, irmãs, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Nosso terceiro e último subtópico, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Atos 20, versículo 29 ao 30, Paulo diz assim, olha só, vão surgir, eu sei que virão lobos cruéis, que não terão pena nenhuma desse rebanho. Então, esse último subtópico trata disso. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. E esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Nós precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiães e protetores do rebanho de Deus. Nós estamos vivendo uma geração hoje com muito mais informações. Paulo, quando ele escreve à igreja falando a respeito do cuidado que o obreiro deveria ter com a sua casa, com o seu rebanho, ele escreve à igreja que estava numa grande confusão, porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ele diz, ninguém é de ninguém aqui. Morreu por acaso Apolo por alguém? Derramou sangue inocente por acaso por outro? Por quê? Porque há muitos mercadores da fé, há muitos predadores da fé, pessoas que não têm compromisso nenhum com o reino, pessoas que não vivem o reino de Deus, mas que chegam e arrebanham as ovelhas e levam para o seu redil, que levam para a sua denominação, mas que não tem cuidado com essa ovelha, não tem amor por essa ovelha. Eu digo sempre uma coisa que eu ouvi de um pastor, e esse ensinamento não saiu do meu coração. Pastor precisa ter cheiro de ovelha. Porque se ele tem cheiro de ovelha, ele conhece o rebanho dele. Ele sabe qual que está com carrapicho, qual que está com a pata quebrada, qual que levou uma mordida do lobo na orelha. Ele sabe qual que é aquela que gosta demais de sair para passear e some, desaparece, ele tem que ir atrás dela para ela voltar. Pastor conhece as ovelhas, ele tem que ter cheiro de ovelha. Igreja que tem pastor, que a membresia não tem acesso a ele. O irmão sofre, padece, passa necessidade, é machucado, está sofrendo, e o pastor não sabe o que está acontecendo com ele. Porque ele é a estrela da igreja. Ele chega no domingo, 8 horas da noite, entra com toda ovacionado, chega lá, ministra 10 minutos de palavra e vai embora, e aí você só vai ver ele no próximo domingo. Nós como líderes, e aí eu estou dizendo para vocês, nós como líderes, nós precisamos conhecer os nossos liderados. Nós precisamos conhecer os nossos alunos. Nós precisamos conhecer aqueles que estão conosco, que estão passando por dificuldade. Nós precisamos ter um coração e um ouvido sensível para ouvir e ensinar. E mostrar o caminho da graça, o caminho da misericórdia, mas também o caminho da correção do Senhor para nossas vidas. Porque eu não posso dizer, vinde como estáis e permaneceis como sois. Não. A partir do momento que eu venho para Cristo, eu preciso ser nova criatura. Eu sou nova criatura e eu vou abandonar as velhas práticas. Mas se eu quero que você cresça como um discípulo, como um sucessor, para preparar alguém para estar no lugar do outro, eu preciso ensinar e cuidar de você. Paulo está trazendo esse alerta, olha, cuidado, porque virão lobos cruéis que vão matar esse rebanho aqui, se você não estiver preparado para cuidar desse rebanho, se você não tomar conta de cada ovelhinha.
Essa é uma responsabilidade. A primeira ovelha que está debaixo da sua proteção, irmã, é a sua casa, os seus filhos, é o sacerdócio do seu marido. Esse é o primeiro rebanho que você precisa cuidar. Nossa conclusão diz assim: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Preste atenção naquilo que você tem feito. Irmã Osana, eu gosto muito disso, eu tenho facilidade para fazer isso na obra do Senhor. Então coloque em execução, irmã. Sou tão tímida, irmã Osana, eu não consigo falar, mas você tem uma vocação, o Senhor te chamou para fazer algo. Deixe aflorar a sua vocação, busque ajuda para você colocar em prática aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque Deus, Ele tem uma grande obra na vida de todos nós. E Ele quer nos usar nesse grande reino, nessa grande obra. Como disse Neemias, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo para ir atender outras demandas. Você está fazendo uma grande obra, não pode parar. Então venha, irmã, aceite o seu chamado vocacional e venha fazer novos vocacionados. Venha cuidar daqueles que estão chegando e que precisam aprender. A obra do Senhor precisa de você, irmã. Venha. Deus em Cristo continue abençoando. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tem nos dado. Senhor, eu te peço que venha Espírito Santo ministrar ao coração das amadas irmãs. E que todos quanto ouvir essa palavra sejam, ó Pai, impactados pelo Espírito Santo para atender ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós na sua obra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que venhamos fazer novos discípulos, que venhamos preparar vocacionados, homens e mulheres, ó Pai, que não deixarão perdido, que não deixarão morrer essa palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.